Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pregador Marcelo Cardoso, sou autor do livro A Vara de Amendoeira, sou autor Marcelo Cardoso. E desse título, A Vara de Amendoeira, frutificando através da Palavra de Deus. Tenho praticamente 2.000 cópias vendidas e um livro novo, e já está a caminho um novo livro que vai também abalar os corações. Eu queria extrair desse texto e do livro do qual o Senhor me deu essa revelação, que está em Isaías capítulo 1, versículo 11, que diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. Tá ariando o quê, amor? Senhor, viste bem. Tá ariando o quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Desculpa, eu não entendi. Meus irmãos, o cenário... Deixa eu lavar então, amor. Passou essa Pra você não estragar tua unha. mensagem que o texto revela, Tá ouvindo? foi num período conturbado, onde os egípcios, assírios, babilônicos estavam entre si em guerra. Imagina hoje a China, os Estados Unidos, a Rússia em pé de guerra. Eram três nações que dominavam o cenário internacional. A geografia de guerra internacional não era favorável para Jerusalém. E ali em Jerusalém, próximo a Jerusalém, a 5 quilômetros de Jerusalém, tinha uma aldeia chamada Anatote. Anatote é uma aldeia que fica nas redondezas da tribo de Benjamim. Anatote, ela é uma aldeia sacerdotal, onde os sacerdotes, seus familiares ali moravam, tinham a sua comunhão. O seu pai, Ilquias, que significa o Senhor é a minha porção, era aquele que estava se preocupava com a educação de Jeremias. E Jeremias foi criado debaixo de uma criação, de um conhecimento espiritual, conhecendo a Deus, conhecendo como caminhar com Deus através de seu pai Ilquias, que é aquele que é o Senhor é a minha porção. Quando nós andamos com pessoas que têm a porção certa, a porção certa de nos trazer conhecimento de Deus, para nos trazer mais perto de Deus, isso vai trazer um enriquecimento para o nosso ministério. Não estou dizendo que você tem que andar com quem não conheça Deus, não estou falando sobre isso, estou falando que se nós andarmos com pessoas que nos conduz para perto de Deus, nos atraia para a presença de Deus, glória a Deus, aleluia, nós vamos crescer com o entendimento da verdadeira adoração, adoração genuína. É uma adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está atrás destes, do qual o adorem em espírito e em verdade. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus, ele chega no versículo 11 e diz, e Jeremias abre assim, ainda veio a mim a palavra do Senhor. A palavra ainda é um advérbio. Pregador Marcelo Cardoso, é aula de português? Não é aula de português, mas
na Bíblia aprendemos tudo um pouco. A Bíblia ela é uma referência para todos nós de conhecimento, direção espiritual, de entendimento. Ela vai nos trazer a revelação e o entendimento de tudo que há na Terra. Tudo que tem na Terra está na Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé, dos cristãos. Nós reconhecemos a Bíblia como nosso livro, regra de fé. E quem falava muito isso era o bispo, nosso bispo, saudoso bispo Daniel Malafaia. E ele sempre falava, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, a gente tem que sempre entender que a Bíblia, ela é referência. O cientista vai contrariar, eles vão dizer uma coisa, vão dizer outra, mas a Bíblia vai sempre se revelar em si própria. Ela mesmo se completa. Eu não preciso ajudar jeitinho na palavra de Deus. O próprio Deus, ele vai criando dentro, junto dos seus profetas e seus escritores, ele vai completando e preenchendo essas lacunas que ficam em aberto, ou nós não temos conhecimento, ou nós não compreendemos a palavra de Deus ainda. E nós que já estudamos um pouco mais, a gente já precisa se aprofundar para que não venhamos errar. Porque a própria Bíblia vai se explicar por ela mesma. Então, quando Deus chama Jeremias e diz que Jeremias fala, ainda veio a mim, fala, ainda é o advérbio, que é uma continuidade de um diálogo, de uma conversa. Então, Deus estava já olhando para Jeremias com um olhar diferente. Porque uma coisa é eu servir a Deus no ministério do meu jeito, da minha forma. A liderança fala uma coisa, eu faço outra. Está errado. Deus não vai se agradar desse tipo de servo ou de serva, ou daqueles que estão se achando que estão servindo a Deus. Porque se Deus colocou o anjo na igreja, o anjo da igreja, para cuidar de nós, e o anjo da igreja está nos orientando a seguir um parâmetro e seguir a orientação, porque Deus, através do anjo da igreja, vai nos abençoar, através daquela palavra que Deus vai voltar. E Jeremias compreendia que quem era o seu pastor direto era o seu próprio pai. E que você pergunta, me dá para esquecer. Ela não queria incomodar, não. Não vou não. E ela agora domina a palavra ainda, está dizendo que é a continuidade do diálogo. Então Deus já estava falando, antes mesmo, lá no princípio, lá, Soldado está sendo transformado num monte. no coração de Jeremias. Jeremias, e é porque perder ele não mais como profeta, mas como profeta. E toda vez que nós estamos direcionados, olha, eu vou ter 14 anos, não ser obreiro, 14 anos, mais ou menos ali no curso do Calfismo, da DCG, junto à nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia. Quando na época o nosso bispo, sobre o bispo, ele estava ali estudando, participando, e ali começamos a olhar o ministério, que ia ser um obreiro, e se apresentar para ser um obreiro, foi até interessante, porque essa história eu conto com os irmãos dão risada. Eu estava numa reunião de obreiros, eu estava iniciando o meu chamado, no primeiro ano já era novo convertido, já tinha passado um ano, comecei na Igreja Batista, na PIB de Paciência, e nesse processo da PIB de Paciência, pastor Romulo, saudoso pastor Romulo, que me ajudou muito no meu discipulado, Deus me deu direção para ir para a Assembleia de Deus. Quando eu tive um sonho, nesse sonho eu vi a frente da igreja, só que eu não sabia qual era a igreja. E um dia eu passando,
né, de carro em frente, vi essa igreja que Deus, o Espírito Santo mostrou, falou assim, olha para o lado esquerdo, ali na Cesário de Melo, no centro de Campo Grande. Quando eu olhei a igreja de Campo Grande e vi o portão verde pintado, né, tudo direitinho, na frente da igreja, o jardinzinho de tela encostadinho assim. E Deus trouxe à memória o sonho que Deus tinha me dado. Falou assim, é aqui que eu quero que você firme a sua estaca. Nesse processo, comecei ali a entender o entendimento de como o sistema da Assembleia de Deus trabalhava, que é diferente da Igreja Batista. Eu ouvia mais e falava menos, porque como eu estava saindo de um ministério e fui aplicado durante um ano para o discipulado, e passei a entrar no outro ministério que era já pentecostal, saí de um ministério tradicional para um pentecostal. Olha só a diferença. Houve uma reação. Aquilo mexeu um pouco comigo, porque tu sai do tradicional e vai pro... Agora tu imagina Deus chamando Jeremias. Ele já estava se preparando para ser um sacerdote. E agora Deus chama ele para ser profeta. Olha só, uma coisa é você ser sacerdote, fazer o sacrifício para o povo e o povo vai embora. Agora você imagina você ser um profeta e você ter que falar com o povo direto aquilo que Deus quer que você fale. Entendeu a diferença? E isso tem mudanças, mexe com o teu emocional. E Deus começou a trabalhar no coração de Jeremias. Eu gosto interessante, eu gosto muito de pregar, quando eu vou ministrar essa mensagem, eu falo sempre do versículo 5, né? Antes que tu viesse ao mundo, eu já te conhecia. Então Deus está dizendo para você, olha, você não é uma obra do acaso. Você é uma pessoa especial. Deus te chamou para frutificar, para florescer. Deus está preparando sobre a sua vida algo tão grande, tão tremendo, que só você com Deus pode entender o processo. Eu estive no vídeo agora anterior, gravei um vídeo onde falamos sobre o processo. Dói, fere, machuca, as portas fechadas, a ingratidão. Tudo isso a gente vai aprendendo que faz parte do crescimento espiritual. Se você quer crescer sem passar pelo processo, sem passar dor, sofrimento, dor, ingratidão, portas fechadas, injustiça, você não vai conseguir conquistar. Porque Deus é especialista em trabalhar e dar crescimento no processo. Ele vai nos forjar dentro do processo para alcançarmos aquilo que Deus preparou para todos nós. O que Deus preparou para você, para mim, são coisas distintas, diferentes. Tem semelhança, é a obra de Deus. Mas cada um tem um chamado. Nenhum pastor é igual ao outro pastor. Nenhum pregador é igual ao outro pregador. Nenhum professor, mestre, é igual ao outro professor e mestre. Nenhum presbítero é igual ao outro presbítero. Nenhum evangelista, enfim. Diácono, cooperador, diaconisa, missionário, missionária. Todos têm a nomenclatura, mas o chamado, a dor e o espinho na carne, como Paulo diz, Deus fala para Paulo, ele precisa estar ali para quê? Saber que nós temos limites. Saber que tem um Deus que governa sobre nós. Aí diz assim no versículo assim, antes que tu viesse ao mundo eu já te conhecia. Olha que coisa linda e tremenda. Aleluia. Deus está dizendo que você não é obra do acaso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você não está aqui nesta terra não. Você está aqui porque
algo supremo, um Deus supremo, um Deus maravilhoso olhou para você e disse: é essa que eu vou gerar. É você que vai lá ficar na terra, vai crescer, vai ter uma família, vai nascer naquele lugar, naquele ponto, com aquela família, com aqueles irmãos, se tiver. Vai para aquele país, vai para aquela nação. Eu agradeço a Deus por ter nascido no Brasil, com todas as dificuldades. Eu amo o meu país, amo essa terra. Temos que orar sempre para nossas nações, orar por Israel, orar pelo nosso país, nossos governantes. O que Deus está querendo dizer é que você, se está se sentindo que você é incapaz, não sinta mais. Porque você é única, você é especial. E são essas pessoas, às vezes se acham incapazes, é que Deus começa a usar ela de uma forma sobrenatural. Porque aí já não vai entrar você, o seu eu, vai entrar a vontade de Deus. João 3,30 diz que é necessário que ele cresça, que você diminua. Que eu diminua, que nós diminuímos. E que ele cresça, que a glória dele seja eterna em todos os tempos, em todos os momentos de nossas vidas. Então, quero deixar esse ponto para você. Que o Senhor é a minha porção. E o que seu pai sacerdote era a porção que Deus tinha para Jeremias. Jeremias foi levado para um lugar e Deus abriu uma visão da vara de amendoeira. A vara de amendoeira, Deus aplica muito a vara de amendoeira, pode ver lá no candelabro, né? No candelabro de 43 quilos, que quando Deus deu a revelação para Moisés, que escreveu tudinho para escrever, ele no monte chamou Bezalel. E ainda falou assim, ó, eu escolhi a Bezalel para o ofício dos utensílios e a preparação do tabernáculo. Bezalel nem sabia, mas ele estava lá, ó, atrás dos bastidores, escondido. E Deus trouxe a lembrança a Moisés sobre uma pessoa que iria fazer, e Deus fala assim, Moisés, ainda eu o enchi do Espírito Santo, e tem meu Espírito. Quer dizer, Deus, não tenha medo, antes de você assumir qualquer responsabilidade, Deus vai te completar primeiro com a unção dele, um chamado dele. Não é você ter o chamado de se lançar. Lançar é importante, mas não tem nada melhor do que o próprio Deus fazer a escolha para aquilo que é para nossas vidas. Porque quando Deus bota a mão, meu amigo, não adianta, pode levantar o inferno, pode ter levante, pode ter calúnia, pode ter inveja, pode ter difamação, pode ter o que for para tentar parar você. Não vai te parar porque existe um Deus que ele te chamou primeiro. Antes que tu viesse ao mundo, eu já te conheci, te dei as nações por profeta. Te fiz coluna de ferro, olha só. E te dei as nações por profeta. O que acontece é que quando você liberar uma palavra, Deus vai assinar e vai cumprir na vida de pessoas que necessitadas, que precisam. Pessoas enfermas, pessoas endemoniadas. Então, nesta manhã de domingo, se levante. Acredite em você. Confie em Deus. O meu link vai estar aqui embaixo, na bio. Procure o livro, faça o pedido. Você será edificado através desta obra. Eu sou o pregador Marcelo Cardoso. Fique na paz. Fique com o amor do Senhor Jesus Cristo.